Nunca é demais falar das vantagens e dos impactos positivos dos sistemas integrados preconizados pelos pesquisadores da Embrapa para a produção pecuária nacional. Nosso entrevistado de hoje é o Miguel Gontijo, da Embrapa Milho e Sorgo. Isso mesmo, e agora direto de Sete Lagoas, em Minas Gerais, vamos conversar aqui com o Miguel. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga, Miguel. Muito obrigado. Agradeço o convite para falar sobre esse tema, né, que a gente acha bem interessante, que é a integração lavoura, pecuária e floresta. A gente aqui agradece pela sua participação e vamos falar aí sobre ILPF, né? Primeiro, eu já gostaria de te perguntar o seguinte, Miguel, por que a ILPF ela reduz aí os impactos ambientais negativos no meio ambiente? A ILPF, né, ela é uma estratégia que adota várias tecnologias já disponíveis no sistema, mas colocando numa forma organizada e sinérgica. Então, a gente tem vários benefícios nessa integração. E um desses benefícios, uma área desses benefícios, são desses serviços ambientais. Então, a gente tem uma maior eficiência no uso dos insumos, né, que a gente utiliza na propriedade, como fertilizantes. A gente tem uma maior utilização, uma maior eficiência no uso dos recursos naturais, né, milímetros de chuva que cai naquela região, naquela propriedade, luminosidade, o solo, né, o uso do solo. E a gente tem alguns benefícios, como na questão da fixação de equivalentes carbonos. Então, a gente aporta matéria orgânica no solo, o solo funciona como um dreno de carbono atmosférico, né? Estimula os ciclos de crescimento das plantas, né? Que uma das formas, né, de tirar esse carbono da atmosfera é via fotossíntese. Então, se a gente estimula o crescimento, o desenvolvimento das plantas, a gente acaba fixando, né, retirando esse carbono um pouco do solo. Quando a gente trabalha nesse sistema com o componente arbóreo, a gente tem um benefício na paisagem muito interessante também. Então, é uma tecnologia que agronomicamente, tecnicamente é muito boa, economicamente é muito boa e ambientalmente ela é muito amigável. A ILPF, ela permite aí que o agricultor, o pecuarista, ele permaneça com margens lucrativas e também aí com essa pegada da sustentabilidade? Sim, esse para a gente é o grande trunfo da estratégia PF, porque você consegue ter sinergismos entre esses componentes. Então, do ponto de vista de produtividade, a lavoura traz benefícios para o ambiente de produção da pastagem e a pastagem traz benefícios para a lavoura. E quando a gente tem o componente arbóreo no sistema, a gente tem uma utilização dos recursos naturais, dos insumos, durante 100% do ano. Então, você também melhora essa eficiência e acaba repercutindo isso em rentabilidade, em lucratividade. Não pode chegar uma hora em que essa integração ela cause aí uma estafa na capacidade do solo? Quando a gente trabalha de forma adequada com a estratégia de integração, né, nessa intensificação sustentável, na verdade, a gente acaba melhorando esse ambiente produtivo do solo. A gente pressupõe fertilizações adequadas para as culturas, de acordo com as produtividades, a gente pressupõe uma rotação de culturas, né? A gente pressupõe aporte de matéria orgânica no solo. Então, ao contrário, a gente entra num ciclo virtuoso de construção da fertilidade do solo. É o ambiente de produção, a tendência é ele melhorando quanto mais tempo a gente estiver utilizando a integração nesse caso. E quais que são os principais cuidados aí que o produtor ele precisa ter ao adotar na propriedade dele a integração? A gente precisa separar essa integração pelo menos em dois sistemas. Um que a gente tenha o componente florestal, né? Então a ILPF, um silvopastoril, um ILPF completo, e o sistema sem o componente florestal, que é a lavoura pecuária. Então, quando a gente tem a lavoura pecuária sem o componente arbóreo, não existe restrição alguma para qualquer produtor utilizar. E o que ele precisa fazer é um planejamento bem feito para saber se ele tem os equipamentos, os insumos, os recursos disponíveis, recursos até financeiros, para intensificar essa produção. E nesse sistema sem o componente arbóreo, na ILP, é um ganha-ganha. As duas atividades não competem. Ou um momento você está utilizando a lavoura naquela área, no outro momento a pecuária. E é uma soma de 2 mais 2 igual a 5. Então, essa não tem restrições nenhuma. Quando o produtor opta, às vezes, por colocar o componente arbóreo no sistema, aí você já tem uma exigência muito maior com esse planejamento, porque o componente arbóreo ele complica mais. A gente passa a ter uma competição entre as atividades. Ao mesmo tempo que eu tenho árvores naquela área, eu tenho uma pastagem e, quando está a lavoura, a mesma coisa. Então, aí é necessário um planejamento maior.
E o fator mais importante, se o produtor optar por colocar árvores, é o seguinte: normalmente a gente pressupõe que esse componente arbóreo tem que ser o mais rentável, porque ele complica muito todas as outras atividades do sistema. Então, atenção especial a mercado, se existe um mercado regional para aquele produto, e preferencialmente também agregar valor a essa madeira. Você não vai introduzir árvores numa pastagem ou numa área de produção para produzir, por exemplo, lenha, né? Alguma coisa de baixo valor agregado. Existem benefícios da árvore? Existem, ambientalmente, em termos de conforto animal, né? A diversificação da produção na propriedade, você passa a ter mais produtos, mais espécies na área. Mas é preciso muito cuidado nesse planejamento, muito cuidado com o mercado e condições edafoclimáticas, condições de solo e clima para aquela espécie que você optar a utilizar. Miguel, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Bom dia a todos, obrigado.